Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Esse aqui é o podcast Se Liga na Ideia, mano. Um podcast que a gente vai falar sobre tudo com as mais diversas pessoas. Se você ainda não me conhece, eu sou o Gui Prado. Essa daqui é a minha esposa. Ela não vai fazer parte do podcast, que fique bem claro. Vou sim, se não eu vai, quiser. não. Se eu quiser, o dia que eu quiser, eu vou. Não vai não. Vai sim. Na verdade, como hoje é o nosso primeiro episódio, esse vai ser o episódio que a gente vai inaugurar, né? Que eu vou inaugurar sim. Eu não gosto de tratar nada como se fosse meu, né? É o nosso podcast, é meu e de vocês. E aí eu tive essa ideia, né, mano? A gente trocando ideia sobre como que ia ser e tal. A gente tá aqui na casa dos meus pais hoje, né? Em Atibaia. Sim. Esse não vai ser o nosso cenário, mas acho que até calhou bem, né, mano? Sim, nosso QG. É. Que fala? Sei lá. Não, como que fala? Nosso QG, né? É, o nosso QG. Não vai ser aqui. Mas acho que calhou de ser, por ser o primeiro, né? É. E aí eu tive essa ideia, mano, de ser entrevistado, né? Entrevistado? De bater um papo, né? Pela minha Mensagem de esposa, você, né? inaugurar, pra vocês poderem me conhecer, quem ainda não me conhece, não acompanha. Cara, é totalmente diferente, desvinculado daquilo que eu faço, né? No Instagram, o pessoal que já me acompanha ali. Totalmente desvinculado à minha área profissional. Então, esse podcast é nosso, né? A minha intenção é sempre trazer algo diferente, uma visão diferente. É sempre fazer com que as pessoas enxerguem, talvez até o mesmo assunto, só que sob uma ótica diferente, né, mano? Que Deus possa estar sempre presente nas conversas que a gente vai ter aqui, né, mano? Sim. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por Jesus, mas não é porque a gente é crente que a gente... Achei que você ia falar apaixonado por mim. Também, você eu amo, né? Mas não é porque a gente é crente, que a gente não pensa, a gente não raciocina, a gente não tem as nossas convicções. E é justamente esse um dos motivos que eu quis criar esse podcast, para desmistificar muitas coisas. Então, mano, não se assuste, você que não é crente, você que de repente nem gosta de crente, né, mano? Eu faço questão que você me acompanhe, porque aqui não tô pra falar de igreja, não tô pra fazer propaganda de igreja nenhuma, muito pelo contrário. É para que as pessoas tenham liberdade de se posicionar, de falar sobre os assuntos. Sim, diversos assuntos. Não vai ficar pautado só em uma coisa. Tanto que não vai vir só a polícia, não vai vir só o CAC, vai vir todo mundo. Vai vir todo mundo. Vai vir o pessoal do jiu-jitsu, vai vir o pessoal da música. Quem quiser vir, na verdade, já está convidado. E vai ser sempre um prazer com vocês. Aqui é igual a mesa de Cristo. Todo mundo senta, todo mundo bebe. É igual o tatame, mano. É todo mundo igual e a gente tá aqui justamente para respeitar as opiniões, para ouvir e aprender, porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar pra gente, né? Se tiver ruim o áudio, o vídeo, vocês me desculpem, a gente tá gravando do celular aqui. A gente tá gravando do celular, que aqui com o fone do meu sogro aqui. A gente tá fazendo com o que tem, mas, mano, vamos fazer o nosso melhor e é muito da hora ter vocês com a gente, mano. Firmeza agora com você. Aproveita, moleque, a oportunidade. Então vamos lá, né? Vamos lá, né? Bom, a gente tá tentando fazer de uma maneira bem descontraída, algo bem tranquilo, um bate-papo, né? Nós dois aqui, então vamos começando, né? O Guilherme participou já do podcast do Pai Troca Ideia, que foi muito legal, inclusive. Foi 3 horas a gente trocando ideia lá, mano. Eu, o Felipe, o Barbosa, mano. Peraí, pausa. Eu acho que eu quero ficar nessa cadeira aí. Nossa, tô muito desconfortável nessa. Olha lá, tá vendo? Não é pausa não, vai trocar assim, vai ser sem corte. Eu prefiro ficar naquela cadeira. Mas você quer que fique ali? Eu preferiria sentar desse lado, pode ser. Isso, me sinto muito tarde. Nossa, tô mó baixinho, mano. Isso tá melhor. Isso aqui não dá pra descer? Não sei, acho que... Tá, aí, pronto. Melhor? Tá. Então é isso aí, rapaziada. Voltando, ó. Na verdade, eu nem sabia... Eu nem sabia o que era esse lance de podcast, né, mano? Podcast, só ouvia falar e tal. E a Bárbara sempre gostou muito desses bagulho de internet, né, mano? Então fui aprendendo com ela e tal. E hoje estamos aqui inaugurando então vamos lá. O nosso podcast. Fala um pouquinho, Guilherme. Quem que é você? Quem é o Guilherme? Porque aqui é o Cabo Prado também, mas nós estamos querendo saber quem que é o Guilherme. Quem que você é, de onde você veio, fala um pouquinho. Bom, eu... Pra mim, né? Lembre-se que a gente tá conversando com você. Bom, eu nasci no Jardim Brasil, nasci e criado no Jardim Brasil do Chaves, ali, Zona Norte aqui de São Paulo, lá de São Paulo, né? A gente tá em Atibaia. Tenho 31 anos, sou casado, não sei se você sabe. Sou casado, tenho uma filhinha linda aí de 7 meses, que tem transformado a minha vida, né? As nossas vidas todos os dias, né, mano? E, cara, gosto muito de
de jiu-jitsu, sou apaixonado por jiu-jitsu. Sou policial militar, vou fazer 8 anos aí dentro da polícia, trabalho na Força Tática. Pô, cara, você é polícia, meu? Sou. Não parece, cara. Não parece, você não, parece ser mais... esse jeito, né, mano? Parece humano, o quê? Né? Parece um... policial que fala Rapaziada, gíria. eu tô usando isso daqui, ó, mas é muito ruim, incomoda muito põe. as minhas orelhas, mas eu vou usar. Não, põe aqui, ó. Não, que eu não quero ninguém me perturbando, falando que podia ser melhor. Tá. Vocês me desculpem aí, tá? E é isso, eu comecei com esse lance de internet não faz muito tempo, né? Faz que eu tô firme mesmo, uns 2 aninhos, né? Uhum. E tenho me surpreendido assim, porque a internet é complicada, mas é muito legal, né? Porque ela te proporciona conhecer muitas pessoas, pô, tenho conhecido muita gente legal. Você consegue aprender muita coisa com a internet, né? Dependendo Sim. do que você escolhe, ver e tal. E hoje eu posso falar que um dos meus objetivos principais assim como muitas pessoas me ajudam, né? De alguma forma poder ajudar as pessoas também, Sim. né? Através da internet e tal. Eu recebo muitos feedbacks legais no Instagram, por exemplo, né? Quem acompanha lá você vê todo dia também. Espero que veja, né? Tem que ser minha fã número 1, né, mano? Eu sou. De pessoas que de alguma maneira a gente consegue atingir, a gente consegue ajudar, né? Sim. Algumas pessoas se surpreendem porque não esperam, né? Pô, mas você é polícia, você é crente, mano, e você fala da palavra de Deus de uma maneira diferente, a minha intenção e sempre vai ser essa daí, né, mano? Sim. Às vezes, acho que esse lance de conseguir levar a mensagem de Deus, né, de uma maneira diferente, aí, despojada sem obrigar ninguém a nada, mano. Mas fala uma coisa, como que foi assim, pra você se tornar policial, né? Porque não tem como também a gente fugir do assunto de ser polícia, porque você faz parte de você, assim. Da onde surgiu o seu pai? Porque o seu pai na verdade, policial, ó, né? pra vocês verem, ó. Mamãe me ama, cara, ó. Ó a foto do pai aqui, ó. Cê é louco. Não tem, né? Esquece, Tem, cara. tem. Pai é monstro, né? Então, na verdade, assim, Como que foi? Porque o seu pai, ele é policial, sargento, né? Meu pai aposentou, né? Sargento da PM. E aí eu cresci vendo ele, né? Sendo policial e sempre gostei. Desde o moleque vestia as fardas dele, a roupa, né? Bota, pegava os porretes dele, os bagulho. E então sempre despertou isso em mim, né? Sempre curti e tal. E ele viu que eu gostava, então sempre me levou nos quartéis, nos batalhões e tal. Que ele Isso trabalha, normalmente eles gostam, assim, se espelham muito nos pais, não né? tem jeito, né? E isso é qualquer profissão, né? O cara que tem o pai médico, o cara que tem o pai vendedor, Exatamente. geralmente, né, a gente se espelha nos nossos pais, né? Sim. E aí eu comecei a cresci, né, mano? Escola, tal, trabalho desde cedo, desde os 14, 15 assim, já comecei a fazer uns biquinhos. Mas sempre com esse pensamento de ser polícia, né, mano? E aí o que aconteceu? Minha mãe viu os primos faculdade, se formando, encaminhando, e eu nessa, né? De ser polícia, tá lá, meu Deus, meu marido já e tal, enfim. E aí eu fiz algumas outras coisas, cheguei a fazer faculdade. Descer a sala, Não, vai. tem gente cuidando da bebê lá. Fica tranquilo, tá tudo certo. Ele vai roubar ela. Tá de boa. E desculpa aí, rapaziada, que a Nenê tá lá com a minha irmã. Minha filha tá com a minha cunhada e a gente tá atento aqui. Mas vamos lá. E aí minha mãe falou, você tem que fazer faculdade, tá? Porque todo mundo fazendo. Sempre, a mãe. Faz faculdade, tem que formar. Se preocupando, né? Hoje a gente que é pai e mãe, a gente entende um pouco mais, assim, né? Como é importante. E a Sara nem tá tão grande assim, mas a gente já sente um pouco isso. Sim, meu pai e minha mãe também fizeram isso comigo. Tem que ter uma formação, você tem que ser melhor do que eu fui, né? Então. Tal. E aí uma faculdade de 2 anos eu consegui fazer 1 ano só, mano. Guilherme. Aí o Vinícius tava. Aí você sabe, né? Então. As namoradas, né? Nossa, meu Deus. Fazer o que, né? Ó, pai é gato, né? Inclusive, na época que a gente voltou a se falar, você fazia faculdade, né? Não, acho que eu não fazia ainda não. Fazia. A primeira vez que a gente voltou a se falar, sei não, eu acho que não. Fazia porque você fazia. Não. Você fazia cursinho no Paraíso? Ou a sua faculdade era no Paraíso? Era no Paraíso. A faculdade? Na FMU. Então, a primeira vez. Bom, deixa eu só abrir um parênteses aqui. A gente se conhece desde a quinta série. Desde a 4ª, 5ª série. Aí ela foi seguir os caminhos dela, né, mano? Mas depois a gente fala disso, vai. Continua falando da polícia aí, vamos vai. lá. Aí, beleza, mano. Eu fiz 1 ano de faculdade.
E aí nesse inteirinho prestei os concursos. Sim. Aí prestei 3 vezes, né? Reprovei as 2 no psicológico, as 2 primeiras vezes. Ah, pô, sim, né? Estranho, né? Nossa. Que eu sou tão calmo, tão centrado, mano. Meu Deus. E aí eu fiz tal. Fui soldado temporário, né? Tipo polícia. Tipo polícia. Tipo só, net, né? só que não, né, mano? Você falava pra mim que você era polícia, Guilherme. Pagava de polícia, tipo né? polícia. Eu não sabia. É tipo polícia. Só que eu não andava Nossa, nada e tal. não, é tipo polícia. Não, meu marido foi falar pro meu pai, ele é temporário da PM, tipo Como polícia. se fosse, né, meu? Nossa. Mas beleza. Aí eu... Depois que acabou meu contrato, era por contrato, 2 anos, né? Aí geralmente o pessoal prestava de novo e tal. Era um concurso público, mas era bem tranquilo, né? Beleza. Aí em 2013 eu passei no psicológico do meu concurso. Aí me formei. Isso a gente já tava junto. Já né? estava. Então assim, a influência da polícia pra mim foi meu pai, o meu tio também, né? Sim, Tio Everaldo é polícia, irmão do meu pai. Daí posteriormente meu primo entrou também, o Léo. Então a influência da PM sempre foi muito forte assim, né? De polícia. Eu sempre gostei muito, tanto é que meu pai meio que queria, mano, me induzir pra outras áreas, né? Ele sempre achou muito legal esses caras que... Hoje ele tá na moda falar CEO, né? Da empresa. Na minha época era diretor de empresa e tal, né? Empresário, então, né? Então ele sempre quis que eu fosse pra esse caminho, assim, de viajar, Estados Unidos e tal. Mas aí, Homem de negócios. Um homem de negócios. Mas aí quando ele viu que, tipo, mano, não tinha jeito, aí tanto é que ele ficou super feliz quando eu passei e tal, com as minhas conquistas dentro da polícia e tal. Sim. Mas é mais ou menos isso daí, meu... Mas me fala uma coisa, seu pai se aposentou policial militar, né? Se aposentou. Graças a Deus. Como que foi pra você? Porque o seu pai é ligeiro, né? Muito conhecido na PM, tem muitos contatos e tal. Como foi pra você entrar na PM e ter seu pai lá? Você teve medo de ficar na sombra dele, do pessoal te olhar? Como que foi pra você? Na verdade, eu e ele a gente fez um trato, né? Assim que eu me formei, eles compraram essa casa aqui, a gente veio pra cá. Morei 3 anos aqui até casar, né? Aí eu não queria ir pro batalhão no qual eu tô, porque ele trabalhava lá também. Certo. E eu fiquei com esse receio, né? Tipo, pai, os caras meio que vão te ver em mim, aí enfim, né, mano? Mas aí, graças a Deus, eu segui o meu caminho, não tive interferência nenhuma, assim, e tal. Que inclusive hoje você tem teu espaço, inclusive reconhecem o teu pai por você. Exatamente, né? Hoje já é o contrário. Já é o contrário, você ganhou teu espaço, né? Pai do Prado, então isso Prado é o nome que eu uso, né? Será que é? Bom, se ela estiver chorando muito, alguém traz, né? Então, e aí eu trabalhei um tempo lá na primeira Quer lá dar uma olhadinha? Vai lá ver. no Jaçanã. Pera aí, rapaziada, já vem, rapidão. Rapidão, só ver se ela fala que se ela chorar Vai muito, falando pode com fazer. mano. Fala com ela. Tá bom. Enquanto ele vai lá embaixo. Ai, gente, não sei o que falar. Porque ele é um entrevistado, né? Mas. Não vou falar nada, não. Depois a gente corta. Essa parte só, pra o pessoal não ficar esperando, ele descer e subir. Não. Ela tá dormindo? Não, tá quietinho lá. Ah, então tá. Vai, Depois a voltou. gente corta esse pedaço. Trava. Só acelera, então a gente faz um. Tá, então. Então, e aí eu trabalhei lá na mesma companhia que ele, né, já por conta de logística. Sim, porque vocês já vinham, todo mundo já vinha, Ia né? todo mundo, Porque sua mãe trabalhava aqui minha mãe também. na época trabalhava em São Paulo também, né? Aí depois eu fui pra Força Tática e mudou um pouco a rotina. Sim, mas aí logo a gente casou também, né? Não ficou tanto, ficou um ano. Ah, mais ou menos, né? Um ano? Que eu fui pro... um ano. Um ano, né? Mas um ano fazendo esse trampo é cansativo. Cansativo. E aí estamos aí até hoje. Legal. Então hoje Graças você a é da Deus. Força Tática. Tô há 5 anos. Eu sei. Gente, tudo que ele vai falar eu sei, mas eu preciso, né? Fingir que eu apresentar, não sei, né? Então tá, então hoje você é da Força Tática. Isso. Tô há 5 anos na Você é Força cabo. Tática lá. Sou cabo, consegui passar no meu primeiro concurso interno, um dos objetivos que eu tinha. E Check. E tamo aí, ó. Então aí, Na pista. legal. Então você não tem formação. Não consegui me informar, não. E de verdade, não tenho intenção, não tenho vontade, porque eu acho que porque eu exerço, porque eu quero. Você quer, não precisa, por né? enquanto, É isso aí. eu tô tranquilo.
Tá, agora fala um pouquinho. E sua vida, assim, nos empregos que você já teve? Ixi, ó, já trabalhei em shopping, trabalhei com comunicação visual, fazendo adesivo, fachada. Já trabalhei na Sé, que foi acho que o pior trampo que eu tive. Que foi dos livros lá? Foi. Eu trabalhava num escritório de loja virtual, né? E vendia uns produtos gospel. CD, DVD, livro, Bíblia. Só que, mano, eu trabalhava igual um camelo porque eu tinha que pegar, mano, sacola, assim, ó, pesada, velho. E era uma ladeirinha lá na Conde de Sarzedas. Quem conhece é a ladeira, né? Sim. Então eu subia a ladeira, ia pro metrô, ia, mano, de trem, ia lá pra divisa de Bertioga, Mogi, das Cruzes, mano, com um monte de peso, arrumei treta no metrô já, mano. Ah, jeito bonitinho, né, no trem, o povo é folgado, mano. Você é mais Os caras não têm educação, mas eu sou educado. Não, você é educado. Mas o povo não tem educação, mano. E aí fiquei nesse trampo aí até antes de entrar pro ponto temporário. Certo. Aí depois de temporária fiquei um tempinho, fiquei uns 6 meses aí, que é a época foi o tempo do concurso, né? Sim. Pra chamar aí pra começar a escola lá em Pirituba. E aí tô aí, vou fazer 8 anos na polícia. Você é crente? Sou evangélico, graças a Deus. Sempre fui da igreja, nunca me desviei. Às vezes a gente, né, mano? Você dá aquela... Sim, aquela cordinha bamba, mas sempre não é nem aquela... sempre não vou falar que é aquela esfriada, né? Mas a gente dá uma desanimada por algumas coisas, né, mano? E aí muitas coisas... muitas coisas, muito pensamento nosso mesmo, né? Sim. Coisa da nossa mente e tal, mas graças a Deus continua. E ser crente influencia em ser polícia? Porque a gente tava até agora almoçando e conversando, né, com a minha cunhada. E como que é pra você, porque você sempre foi cristão, então antes de você ser polícia você já era cristão, né? Sim. Como que foi pra você? Tudo bem que você também teve a referência do seu pai, do seu tio, né, cristão, seu pai sempre na igreja também, né? Então, e sempre polícia, mas você tem um estilo diferente, um pouco Sim. diferente do seu pai, assim, né? Na verdade, eu acho que Como as pessoas... que é ser cristão e ser policial pra você? As pessoas pensam muito sobre isso, né? Que é... As pessoas meio que não associam, né? Uma coisa ou... Nossa, matar, ser polícia, prender homicida, e tal. né? Mas de verdade, sem demagogia, pra mim é um negócio muito tranquilo. Eu nunca tive grandes impasses assim na carreira. Certo. Não que a minha carreira seja longa, que eu já tenha vivido tantas coisas assim, né? Mas eu acho que não... Na verdade é necessário, né? Se tem algum lugar que precisa de pessoas que acreditam em Deus, pessoas que, né, mano, tem um direcionamento cristão ali, acho que é a polícia, mano. Então pra mim é muito tranquilo, assim. Até porque Deus, ele é o Deus das guerras, né? Deus de guerra, mano. Eu acho que Deus Não, Deus não é passivão, bonitinho. Deus é igual vida parece, louca, mano. Deus é vida arrancar louca. a cabeça dos inimigos e Brasil, mano. E até porque a gente sabe que a palavra de Deus diz que todas as autoridades, elas foram constituídas por ele, Romanos né? 13. Então... Se você quiser saber, né, tipo, de repente você é cristão, né, quer ser polícia Isso, e tal, e tá com essa mente confusa, leia Romanos 13. Ou não vai nem falar o que tá escrito. Ou mesmo quem não... E até, principalmente quem não é crente ou quem não quer ser polícia, Sim, tá nem aí pra polícia. tá É legal ver porque não se aplica só a polícia, né? Se aplica, cara, no emprego, no seu gerente, Mano, em todas as áreas da nossa vida, a gente sempre tem alguém a quem a gente deve algum tipo de satisfação, né? Sim. Emprego, alguma autoridade, em né? casa, então tá tudo lá, mano. Tá Sim. tudo lá, mas acho que não tem problema não, mano. Tá mais, de repente, no preconceito das pessoas, né? Que não conseguem fazer essa associação, não conseguem vincular uma coisa à outra, do que de fato na profissão em si, né? Como em todas as profissões, todo mundo tá sujeito a fazer coisa certa, fazer a coisa errada. É escolha, né? O seu emprego, o seu direcionamento religioso, ele não tem nada a ver, não tem interferência nenhuma, né, na sua conduta, no seu caráter, né? É seu, é uma parada que é sua. Então, com você, né? Então não vejo muito problema não. Agora, saindo um pouquinho, né, da polícia, a gente sabe, né? Eu sei, né? Que você gosta muito de jiu-jitsu, né? O que é o jiu-jitsu pra você, assim, na sua vida? O que ele representa? Quando ele entrou na sua vida? O meu pai sempre gostou muito de assistir UFC, né? Em 97, 98. Então cresci assistindo muito, ele sempre gostou muito. E eu sempre quis fazer jiu-jitsu, sempre quis treinar, cara. E é legal falar que, quando eu falo que eu sou da quebrada, né, mano? Nunca fui favelado, mano, favela e pá, né, mano? Igual tem muita gente que né? Sim. E, cara, tem orgulho, e a gente tem que ter orgulho mesmo das nossas raízes, né? Sim. Mas eu não vou pagar de favelada aqui, não vou pagar de pobrão. Eu sou do Chaves. De passar a Patricia do Chaves, morava perto de esgoto, meu.
perto de Rio Podre lá, mano. E aí, mano... Mas mesma coisa que no Brasil, quem conhece sabe, quase igual. E aí, mano, só que assim, né, também nunca tive a vida de luxo, graças a Deus, nunca faltou comida, nunca faltou casa pra morar. Eu sempre comi pão com mortadela lá de boa. Mas também não sobrava, assim, né. E o jiu-jitsu sempre foi um negócio meu caro, assim, porque, pô, tem kimono, não era em todo lugar que tinha. Nós vamos fazer 10 anos, né, que a gente tem de namoro, de tudo, assim, né. E desde que eu te conheço, você já praticava, já fazia jiu-jitsu, né? Eu comecei em 2007, então, aí, eu não tô prestando atenção na própria entrevista que eu tô fazendo. Exatamente. Desculpa. E fica me interrompendo. Só. Aí, lá onde eu morava lá, na região próxima, não tinha academia de jiu-jitsu. Tinha na região de Santana ali. E aí meu pai conseguiu uma bolsa pra mim. Vila Sabrina não tinha ali? Não tinha. Tinha um outro jiu-jitsu que não era jiu-jitsu, era jiu-jitsu morgante. Aí tinha boxe, muay thai e tal, mas o jiu-jitsu mesmo não tinha. E tinha uma equipe que eu queria treinar, que eu achava legal. Depois vamos voltar nesse negócio, eu quero saber a diferença desses jiu-jitsu. Tá. Jiu-jitsu morgante. Aí, mano, meu pai conseguiu uma bolsa pra mim. Jiu-jitsu, uma academia de boy, uma academia dos boys ali em Santana. Conseguiu uma bolsa? Como que conseguiu uma bolsa? Mano, meu pai tem uma lábia boa, né? Embaçado, né? Aí conseguiu, desenrolou, beleza, mano. Pai do Prado, né? Aí comecei a treinar em 2007. 2007. Aí nessas idas e vindas, né? Teve um tempo que eu parei bastante, aí voltava, aí parava um pouquinho, voltava. Não consegui, tipo assim, dos 2 primeiros anos eu treinei legal, de 2007 até 2009, assim. Certo. Aí só que aí vem trampo, estudo, né? Você vai crescendo, vai tendo mais responsa. E legal que nessa época eu já trabalhava. Então eu estudava de manhã, ia trampar à tarde lá em Pinheiros, na Faria Lima. Aí voltava pra Santana, ia pra academia, e aí de lá da academia pegava o busão, ia pro Jardim Brasil, voltava pra casa e no outro dia tudo de novo, mas foi muito bom assim, né? Porque quando a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo responsabilidade, né? E aí tem uma hora que você precisa escolher, né? Sim. Embora eu gostasse muito de jiu-jitsu, eu entendi que eu não nasci assim 100% pra isso, só pra viver disso, né? E geralmente o pessoal aqui tá nessa... Isso é a sua profissão mesmo, Isso. assim, né? Seria muito bom se fosse, eu ia gostar muito, né? Ficar o dia inteiro treinando, apanhando. Mas então você precisa projetar o seu futuro, né? Então por isso que eu parei bastante, voltei. E aí em 2014 eu vim pra cá, pra Atibaia, em 2015 comecei a treinar legal em algumas equipes aqui. Depois 2016 mais ou menos, foi a época que eu estagiei, então não dava fui pra Força Tática em 2016, mesmo. então rotina muito cansativa, né? E aí 2017 treinei meio ano, que aí também já foi o ano que a gente casou, né, mano? Aí em 2017 casei. Quando a gente, aí até eu posso falar, depois que a gente casou, aí você pegou uma constância. Né? Graças a Deus casei e voltei pra São Paulo. Só bênção, né? Só vitória, graças a Deus. E aí estamos aí até hoje, graças a Deus, pretendo não parar mais. Coçando na tua cara. Se Deus me permitir, né? Não quero parar agora mais. Você tá numa equipe muito bacana. Tô numa equipe que, mano, acho que é a melhor equipe. Eu tô falando porque eu conheço o pessoal de lá, é extremamente família. E você acompanha essa rotina dele. Sim, eu e a Sara, às vezes a gente vai lá assistir o Guilherme e tal, ver o pessoal, e o pessoal é muito gente boa. É um ambiente muito bom. Um beijo pro pessoal que eles vão assistir. É mesmo, ó, o pessoal aí da Almeida de Eu acredito que eles vão mano, assistir. Ó, vocês, muito obrigado aí pelos ensinamentos diários. Se alguém estiver precisando de uma academia, eu vou fazer uma propaganda. Exatamente. De uma academia, você que é da Zona Norte, ó, vem treinar com nós aí, a Academia Jiu-Jitsu. Lança uma palavra de incentivo aí pra quem tá parado, pra voltar. Almeida Jiu-Jitsu Tucuruvi, mano, Jiu-Jitsu é qualidade de vida, Jiu-Jitsu é funcionamento físico. É um estilo de vida, né, mano? É um lugar que a gente alivia a mente, você faz boas amizades. Claro que eu vou vender o peixe também na academia, né, claro, mano? Sim. Almeida Jiu-Jitsu Tucuruvi. Na Guapira, vem treinar ali, com né? nós, ali na Guapira. Acho que é 859, se não me Mas engano. é a única que tem, só procurar aí, procura no Instagram aí, Almeida JJ Tucuruvi. Mas independente de qual seja a equipe, e aqui eu estendo o meu abraço, né, mano? Os meus cumprimentos aí aos meus irmãos Sim. de pano de todas as academias de jiu-jitsu, pessoal do boxe, do muay thai, do karatê, do kung fu, de todas as artes marciais aí. Eu respeito muito quem treina, respeito muito, gosto muito, porque a arte marcial ela tem uma influência positiva, né? Sim. Na vida das pessoas.
assim, é um absurdo. A Bárbara tá aqui, ela sabe, né? Primeiro, quanto eu sou apaixonado por jiu-jitsu, quanto eu vejo o trabalhar de Deus inacreditavelmente, né? Através do jiu-jitsu, né? Eu consigo ver ali a presença de Deus num treino, numa conversa que você tem com um camarada. Às vezes você não chega tão legal, né, mano? Às vezes a gente briga aqui, né, mano? Me perturba porque mulher é complicada, né? Você sabe. Eu sou... E aí, às vezes você vai, né, mano? Ou dívida, ou os problemas, né, mano? Cheio de coisa, às vezes um problema no trampo. Um lugar, pelo menos eu percebo, né? Eu não treino jiu-jitsu, mas... Por enquanto, né? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Mas é nítido, assim, o Guilherme, antes do jiu-jitsu, né? Depois do jiu-jitsu, assim, numa constância, né? Num ambiente saudável, familiar e tal. O como ele fica mais calmo, como ele gosta, ele tem muito prazer, né? Sou bonzinho. Então... Fico bonzinho, né? Na seda, né? Quer Treinar todo dia, quer fazer 3 treinos por dia, se tem de manhã, tarde, noite, quer ir, aí quer treinar o kata, é aula do kata, é aula teórica, aula não sei o que lá. Aí, sei, né? Tá vendo? Bom, os meus irmãos que tem as digníssimas que não tem, eu acho que vocês passam por isso também, né? Mas legal. Eu tenho muita vontade, assim, de ter um projeto social de jiu-jitsu, né? Eu gostaria de ser... Você tem vontade de ter um projeto social? Tenho, porque, por exemplo, a Almeida tem isso muito forte, né? O pessoal começou com isso também, alguns dos grandes lutadores que a equipe tem, e várias outras equipes. O mestre Cícero Costa, por exemplo, é um cara que tem isso muito forte, né? Questão de projeto social, o pessoal da Bonsai Jiu-Jitsu também tem isso muito forte. E cara, eu acho que o lance de projeto social é que não levanta a bandeira assim, sabe? Não é levantar a bandeira, é levantar a bandeira do jiu-jitsu. É ser intencional naquilo, né? Que o jiu-jitsu pode fazer. O jiu-jitsu de fato salva vidas, cara. Por isso que eu acho que pra mim é muito fácil lidar com jiu-jitsu, com igreja, porque é tudo muito interligado, sabe? Sim, acho que faz muito a ver, né? Muito sentido. Não, e é assim, legal né? porque você... Eu tô falando porque eu vivo nesse mundo, né? Que você vive do jiu-jitsu. O quanto a gente ouve pessoas que eram das drogas, menino de rua, que poderia ir para um tráfico. Tá na vida louca aí, né? E aí o jiu-jitsu foi e salvou. Um exemplo disso, aquele... Como que fala, mano? Reality que a gente tá assistindo, que eu assisti jiu-jitsu, que você assistiu comigo. E aí teve um episódio lá que o pessoal foi dando alguns depoimentos, foi meio que unânime assim. Aquele testemunho, cada um falava um pouquinho do que o jiu-jitsu que até ela me perguntou, ela falou, me explica, por que o pessoal que gosta de jiu-jitsu assim igual vocês que treinam mesmo, que levam o jiu-jitsu como quase como uma religião, né? Qual é o estilo de vida, assim, porque... Exatamente, foi por causa desse episódio que eu perguntei pra ele. Porque eu via as pessoas emocionadas falando do jiu-jitsu e as pessoas choravam e contavam, tipo, um testemunho de vida, assim. Como se fosse os irmãos na igreja, tá ligado? Tipo, depois do jiu-jitsu a minha vida mudou, porque o jiu-jitsu fez isso, porque a minha vida era sofrida, porque a minha vida era assim. Então as pessoas tinham muitos problemas e parece que o jiu-jitsu era tipo um refúgio pra elas, assim, né? Diante dos problemas que elas estavam vivendo. Mas é bem isso, porque o jiu-jitsu Então, o jiu-jitsu eu entendo que não é só uma arte marcial, mas é tipo uma família que você encontra lá. Hoje eu posso falar eu tô com... Pra vocês terem uma ideia, eu tenho mais tempo de jiu-jitsu do que o meu mestre, por exemplo, né? Se a gente fizer uma somatória aí. E aí alguns camaradas começaram comigo, um grande amigo meu faixa preta, a gente começou no mesmo tempo, né? Ele em uma equipe, eu em outra. Ele não parou, continuou. Ele faixa preta luta muito bem também. Mas assim, eu percebo que quando você encontra um lugar mesmo igual lá onde eu treino, lá no dojo, o jiu-jitsu em si, né, a questão, a parte técnica, a parte de luta, claro, né? Exceto aqueles que realmente querem ser lutadores, competidores e tal, aí é um outro sistema. Mas de uma maneira geral, a questão de golpes, de aprendizado da luta em si acaba sendo só o detalhe, né? Porque o que o jiu-jitsu agrega na sua vida em geral, como um todo, é muito maior do que a luta em si, né? Então, eu pretendo, quem sabe um dia, se for da vontade de Deus, né, ter algum projeto, alguma coisa assim. Um dos meus objetivos é chegar à minha faixa preta, né? Eu espero que eu tenha capacidade para isso. Gostaria de ser tão bom quanto eu sou dedicado, quanto eu gosto, mas tá valendo. Mas a gente tá treinando sempre e tal, fazendo aquilo que você gosta, eu acho que já é bom, não tem preço. Eu acho que a faixa ela vem a uma consequência daquilo que você tá fazendo diariamente. Assim, e é um tipo de coisa que eu não que eu não queira, mas eu não me importo, eu não vou treinar pra
pra alcançar isso. Tal. Isso aí igual é você só falou. mais responsabilidade, Sim, né? exatamente. De ter que mostrar para as outras faixas que você é exatamente. capaz de estar carregando aquela faixa ali. Tem que Eu segurar acho, o BO. né? Eu tô falando aqui, mas nem Não, sei mas se é isso tipo mesmo, isso, né? tem que segurar o BO, né, mano? Mas é isso, eu acho. Você já se lesionou? Ixi, muito, velho. Já machuquei. Isso influenciou no seu psicológico? Ah, Como que muito, é? cara. Eu tenho um problema que eu reconheço esse problema que eu tenho. Em alguns pontos específicos a minha mente ela é muito fraca, assim, né? Principalmente essa questão de lesão, né? Teve até um episódio que eu conversei com os meninos lá, né? No Party Troca Ideia. Eu, durante o curso de formação da polícia, machuquei muito feio meu joelho. Desloquei a patela, tive uma luxação de patela, só que foi muito forte assim. Inclusive eu tenho muita dor até hoje e tal. Me lembro até hoje do dia, se mandando mensagem. Mano, foi muito... Tava na ambulância. Eu achei que ia perder o curso, enfim, né, mano? Foi pesado. Mas isso por muito tempo, tanto é que eu achei que putz, minha vida acabou, não vou mais conseguir correr, já era. Acabou minha carreira na polícia, acabou No jiu-jitsu, acabou meu jiu-jitsu, já era. Ó, é mente pequena, né, mano? Às vezes a gente... Aí você vai aprendendo A gente se limita, né? com sem pessoas que não perceber. têm... Pô, perderam perna, perderam braço, nasceram sem braço, sem Sim. perna, as pessoas, né, se superaram. Superação. Só que cada um tem uma parada que atinge, né? E as minhas lesões, principalmente essa do joelho e a do ombro que eu tive, elas, por um longo período de tempo, me bloquearam muito, assim, né? Sim. E querendo ou não, elas acabaram interferindo na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Porque imagina, você fala, pô, mano, como que eu vou correr atrás de alguém, como que eu vou, sabe... Eu achava que eu não ia conseguir mais andar de bicicleta, por exemplo. Eu, mano, não tinha noção, né? Porque como foi um negócio muito agressivo, me marcou muito, assim, né? Foi numa fase muito punk, Muito assim. de uma na vida. realização de um sonho. Mas exatamente. Pode ser que meu sonho seja interrompido Isso. por causa disso, então te Imagina, eu me muitas vendo áreas lá, pô, caramba, mano. psicológico, né? Você ser polícia, né, meu? Quase meio que caminhando pro final do curso, pra formatura e tal. E aí, pô, vem. Mas aí você entende que, né, mano, Deus trabalha com cada um de uma maneira, né? Inclusive levantou pessoas muito especiais que caminham tem com a gente até hoje. muitos amigos. Acho até legal você comentar que pô, a gente tem um padrinho de casamento, o Gustavo. Teve gente do meu pelotão que ia me buscar em casa de carro. Isso. Teve gente que arrumou muleta pra mim, me carregava no colo. Hoje é um O grande... Gustavo carregava você no colo. Carregava no colo pra ir comer, pra ir pra aula, pra não sei aonde. Grande irmãozão meu que trabalha no Batalhão de Operações Especiais aqui de São Paulo, é negociador lá. Sim. Nosso amigo, nosso padrinho de casamento, né? E entre tantas outras pessoas eu sou muito grato, né? E eu acho que esses momentos eles servem primeiramente pra Deus tratar cada um no particular, né, mano? Tudo que acontece de tenso na nossa vida, né? Existe um propósito. Cara, desde você machucar o dedinho até a perda de alguém, né? Que eu acho que em vida é uma das coisas... Acho que é a pior coisa que tem, assim. Sim. Você lidar com a perda de um ente querido, de um amigo. Em tudo isso, Deus tem um trabalhar pessoal, com quem está diretamente ligado ali àquela situação ruim, e com todo ali, né? Sim. Então eu sou muito grato, solidifiquei muitas amizades, né? Tive bastante ajuda. Sim, e graças a Deus hoje também. E aí, em relação ao jiu-jitsu, a minha lesão, as minhas lesões, né? Elas me bloquearam muito, assim, por muito tempo. A minha mente não me deixava evoluir, e indiretamente, sem eu saber, depois você vai descobrindo, né? Isso me atrapalhava na minha vida pessoal, sabe? Em você criar um plano ali, um objetivo, sabe? Traçar uma meta. E você muitas vezes, por qualquer coisa, parar no meio do caminho, né? Você fala, não, putz, não vai dar certo e tal. E aí hoje eu entendo que era por conta dessas lesões e tal, mas é algo que dia após dia eu venho vencendo, né? Sinto mais... melhorou muito, porque eu me lembro, né? Eu perguntei propositalmente isso, porque eu lembro que isso foi algo que mexeu com você, impactou você de tal forma que eu lembro que teve um campeonato que você ia participar e você não foi no campeonato que você ia participar. E você não foi porque você ficou com medo de se lesionar e por causa da PM e tal. Aí você já pensa, né, mano? Já a falou, mente se eu ficar afastado, já era, perco dinheiro, eu perco tem muita tempo, coisa né, mano? envolvida, Então, assim, né? realmente, né? Tem um livro, uma pastora chamada Joyce Meyer, que chama... Vou ver se de repente tá até aqui, mano. Vencendo o campo de batalha, o campo de batalha da mente, uma parada assim. Eu sei que livro que é. Que até é um negócio de xadrez, né? É campo... campo... É alguma coisa assim, eu nesse tô ligado sentido. que livro que é. E realmente, o poder que a nossa mente tem de fazer a gente, de impulsionar a gente. Inclusive tem vários livros nossos aqui. Ou de...
Meu sogro, ó, pega tudo nossas coisas. E o pior é que ele não lê. E ele não lê, fica tudo aqui os livros. Esse que é o problema. Mas assim, o poder que a nossa mente tem de te fazer andar pra frente ou de estacionar é muito grande, assim, é muito louco, mano. É muito louco mesmo, porque A mente é doida mesmo. eu não botava muita fé nessas paradas e não acho que não tem nada a ver com positividade, e sim com a essência que cada um de nós temos vinda de Deus, mano. Eu acho que Deus colocou em cada ser humano, cada um de nós que temos o privilégio de estarmos vivos hoje, esse, tá ligado, mano, um quê de esperança, assim, sabe? Tipo, mano, de acreditar que é possível. Qualquer coisa, mano. E quando você permite que a sua mente te diga o contrário, dificilmente você evolui e você chega a algum lugar, mano. Eu sou prova disso diário, assim, né? Então, minha esposa mesmo fala pra mim, mano, você pode, às vezes a gente comenta e tal, ela fala, meu, o problema é que você quer fazer várias coisas, você tem vários planos e você não vai pra frente, você não tem sucesso, né? O sucesso é relativo, mas aí é outro assunto para outro episódio de podcast. Mas quando a gente aprende a dominar a nossa mente, a gente aprende que sim, de fato nós somos capazes de passar por cima de problemas, de lesões, porque uma parada que é muito grave pra mim, pra você pode não ser. Sim, eu mesmo, uma vez eu fui fazer, porque eu sempre treinei boxe, sempre gostei de boxe. E já treinei bastante Muay Thai também, né? E eu me lembro que eu sou brava, filho. Meu Deus, eu sou brava, sou Mike Tyson. E aí eu me lembro que uma vez eu fui numa aula de MMA. Fui começar a fazer, porque eu fiz um bom tempo também MMA. E aí eu lembro que eu fui no Barbosa, né? Foi. Eu comecei a treinar um tempinho no Barbosa, eu não tava com o Guilherme, mas é porque eu já contei pra eles. E aí a gente tava treinando, acho que queda, que pra se jogar e fica de joelho, acho que é isso, né? Pra pegar a pessoa assim, né? E aí eu meti o joelho assim com toda a força. E eu lembro que o meu joelho ficou desse tamanho. E mano, dia seguinte fui trabalhar, andava torta, tipo assim, sempre, sem medo nenhum de repente ter uma sequela e tal. Até porque eu nunca vi o esporte da maneira que o Guilherme vê, né? Que é algo, não é só um hobby. Não é só é uma filosofia, né? É muito mais que isso pra ele. Pra mim não, tanto que eu tô parada já faz um bom tempo, né? Até quero voltar, mas, enfim, né? Pra algumas pessoas é muito essencial. Eu lembro que o Guilherme, às vezes ele não tinha dor nos ombros e ele colocava a mão no ombro e vira e mexe ele fazia assim, às vezes fazia um friozinho, sentia uma dorzinha, ele já, ele passa pomada, a gente tem inúmeras pomadas em casa. Hoje em dia, nossa, melhorou assim, não vou dizer verdade. 90%, não vou falar 100%, mas aí porque vira e mexe ele tem umas dorzinhas dele, aí eu faço uma massaginha. Sim, meu joelho, por exemplo, que eu machuquei, e eu falei, né, eu já tinha machucado o meu outro joelho, o joelho direito. Sim. Desloquei a patela também treinando jiu-jitsu. E também a virilha também, é muita lesão. Quem treina assim, tipo, sim, futebol, basquete, bike... Não tem como, mano, uma tem hora dá uma lesãozinha. E ó que eu não sou atleta, né? Primeiro que eu não sou atleta. Sim. E não, muito menos de alto rendimento, né? Mas o volume de treino, né, ele vai te desgastando. E eu levo muito a sério a parada, eu gosto demais, né, mano? Sim. E esqueci o que eu tava falando. É que a gente tava falando dos cremes. É verdade. Aí e eu lembro que teve uma vez que o joelho tava doendo muito, meu ombro também. E eu tinha muito medo, assim, tipo, sabe, de me machucar e, pô, não consegui fazer uma barra. E aí eu pedi, não tava até no culto, pedi pra Deus me curar, sabe? Aí, coloquei ali a mão no meu ombro, a mão no meu joelho. Foi. E desde então eu... Você sentiu formigado, foi? Foi, senti pegar fogo, assim, no meu ombro e tal. Me lembro. E ali eu senti Deus falando comigo, mano, fica tranquilo, porque era isso que eu precisava, você confiar. E isso daí a gente pode trazer, né, para situações diárias, né, que a gente passa. Falando aí de oração e tal, já aconteceu alguma coisa doida com você, assim, que tipo, Deus falou e foi ele que falou e você sabe que foi ele? Mano, alguma situação, assim, de você conhecer alguém, de acontecer, sei lá, alguma situação diferente no trabalho, no jiu-jitsu, qualquer coisa. Teve uma coisa que vocês vão achar ridícula, muito besta. Mas eu tava... Da outra vez que eu fiquei afastado, eu tava a gente vai falar disso, hein? Tava numa sessão lá no trampo e era hora do almoço, eu lembro que tava muito calor, velho, e eu, mano, uma vontade de tomar uma coca, velho. E, mano, e a situação do polícia, ela não é muito boa, né, mano? A gente não era casado, era casado? Já era. E aí, cara, né, mano, aquele aperto e tal, eu falei,
falei, senhor, putz, tô com vontade de tomar uma coca, velho. Nossa, como eu queria tomar uma coca? Mano, eu sem dinheiro pra pedir um bagulho. Ai, que dó, gente. Aí, mano... Uma coquinha. Uma coquinha, cara. 50. Falei, mano, podia ser até aquelas coquinhas coquinha 20, tá ligado? 50. De 200ml. Mano, aí abri a geladeira do trampo, eu juro pra vocês, mano. Uma cocona de 2 litros fechada. Fechada, com E aí, razão. mano, fechadona, falei, mentira, o bagulho estralando e tal, catei, e graças a ela, isso eu confesso, eu adquiri o hábito de sempre agradecer antes das refeições, né, mano? Acho que pra nós coisas que são muito simples, né, o fato de você conseguir comprar um pão e tal, Sim. às vezes a gente acaba não valorizando, né? Então, adquiri esse hábito de orar e tal, agradecendo a comida ali, né, mano? Aí catei assim, cara, catei aquela coca, me deu uma vontade de chorar, mano. Mas não pela coca, óbvio, né? Sim. Mas por eu me sentir amado por Deus e entender que o cuidado de Deus tá no mínimo. Tá no detalhe. Sabe? Embora Deus tenha muita vontade de fazer com que você more numa casa legal, que você tenha um trabalho legal, que você consiga dar uma condição bacana pra sua família, pros seus pais, pra você mesmo, né, mano? É pra você poder, putz, vontade de comprar um bagulho e tal, vai lá e compra. Sim. Mas o detalhe, mano, o simples ali, sabe? Que Deus faz, mano. Me fez entender que realmente muitas vezes eu era abençoado, eu vivo pequenos milagres e não olhava com tanta atenção. Então esse fato me fez começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente, sabe? De repente ter até um pouco mais de fé. Saber que, mano, a palavra de Deus, quando ele diz que se você pedir eu vou te dar, se você me pedir com fé, realmente é real, mano. Deus me deu uma coca fechada de 2 litros, moleque, que eu tomei, mano. E alguma vez? Você já foi muita igreja, né? Já fui bastante. Já foi bastante igreja. Já alguma vez você já foi em alguma igreja, sei lá, de quebrada, sei lá, e você encontrou algum dos seus meninos? Dos meninos dele que eu digo, gente? Meus clientes. Os clientes dele lá da rua. Que eu me lembro assim não, porque depois que eu... Nenhum lugar que você foi, você tipo... Então, não exatamente alguém que eu já tenha abordado ou prendido. Mas que você tá ligado. Mas existe um lance, tipo assim, vamos usar a maneira simples. Sexto sentido, vai, mano. Por exemplo, mano. Que aí um bate olho no outro, tipo né? assim, quando o pessoal fala, quando o santo não bate, né? Já teve caso de eu estar nas igrejas assim, mano, e o cara passa e tipo, aquele, tá ligado? Teve uma vez que a gente tava achando que o menino tava armado, lembra? Acho que não. Foi na DAI? Acho que foi na DAI DAI. Que até te mesmo, chamaram, que achavam que o moleque tava armado e o moleque foi lá na frente, só que era só a carteira dele. Mas ele era correria. Mas já aconteceu, tipo assim, né? Parece, né? Como a gente... Posso falar? Pode, por favor. Como a gente trabalha, né, mano? Agora faz um tempinho que eu não tô na rua, mas a gente aborda muito, né? Então você começa a entender um pouco de expressão corporal, né? Tem até um livro, né? Que o corpo fala. Eu preciso até ler esse livro. Dizem que é muito bom. Então você começa você fica com o seu senso crítico, assim, analítico mais aguçado, né? Então já aconteceu, não foram poucas vezes não. Às vezes eu tô numa igreja assim, mano, e passa um cara, o cara olha pra você olha pro cara, aí meio que você meio que perde assim, não vou falar que você perde a bênção, né? Mas você já fica ligeiro. Né? Você já não consegue ficar tão à vontade, né? Esse é um dos ônus da profissão, né? Tá. Você passou muito por isso. Eu lembro que no começo, quando a gente começou a namorar e e aí eu de fato me tornei polícia mesmo, né? Não era temporária. Sim. Aí comecei a andar armado e tal, só que eu sempre tive muito esse lance de segurança, né? Cuidado com a segurança por conta do meu pai também, tá? E como eu sempre gostei, então eu sempre exercitei isso em mim, né? E ela achava estranho, mano, a gente ia pros lugares, comer um barato e tal. Mas por que tem que sentar aqui? Mas por que não pode sentar aqui? Tem lugar certo pra sentar, tem lugar certo. Só que aí ela viu que o bicho começou a pegar, mano, vendo um monte de ocorrência na TV. Mano, foi muito engraçado, porque quando eu comecei a explicar essas paradas pra ela, e quem anda armado, meus amigos CAC aí, GCM, Policial Civil, Polícia, Segurança Privada, aí sabe que a gente tem esse lance, né? Quem tá com a gente, meio que tem essa obrigação também, né? De ter mais ou menos o mesmo padrão ali, né? Então você meio que vai ensinando ali, né? Assim, tal, em determinada situação, eu costumo falar bastante pra ela isso, não, em determinada situação você faz isso, tal, vai pra cá, vai pra lá. E aí, quando ela começou a entrar nesse impasse de, por quê e tal, vários casos começaram a passar na TV, mano, dos caras que entravam pra assaltar, e aí um polícia no fundo do restaurante, da padaria e tal, brasa, e os caras saindo e tal, e todo mundo bem, ou, né, o cara que, de repente, o
pessoa que tivesse armada ali, legalizada, né? A pessoa do bem reagindo a um assalto e tal. E aí ela começou a entender. E hoje ela entende a importância e muitas vezes ela me dá um puxão de orelha, mano. Tô moscando no trânsito, dirigindo, ela fala, mano, ó, os caras de moto, presta atenção ali e tal. Eu vou confidenciar aqui. Quer mexer no celular de vidro aberto. Eu acho péssimo. Vacilando. Eu acho que se eu fosse policial. Não, você tem que estar no cabelo. Eu acho que o mínimo. Você tá certo, eu acho parabéns. que o mínimo é o vidro fechado. Parabéns. Obrigada. Você tá certo. Eu acho que o mínimo é o vidro levantado, né? Porque o cara não tá vendo quem tá ali dentro, se você tá, né? Se o cara bater ali, se ele tá ligeiro, não dá tempo de agir. Então, tipo, até porque a gente leva, quem é polícia, né, leva um estilo de vida meio que de muitas regras, assim. Sim. De muitas... Voltando pro assunto da Regiane, que tava falando Então, de polícia, de muitas privações, né? Então, mas eu queria falar outra coisa já, meu Que foi quando Deus. você... Calma, deixa eu só concluir o raciocínio. Conclui. Então, respondendo a sua pergunta, não me lembro de alguém diretamente, mas vira e mexe tem. Mas vira e mexe, você se liga, não, Sim, não é sim. não foi seu cliente, mas foi cliente de alguém. Mas é cliente, Com certeza. mas é da clientela. É isso. O que eu ia perguntar? Tá vendo? Você roubou meu raciocínio. Peço desculpas, cara, que Deus abençoe. Eu esqueci, eu tava com uma pergunta certa. Tava com uma pergunta certa pra fazer. Tá, lembrei. Teve já alguma ocorrência, ou melhor, qual foi a ocorrência mais doida, assim, sua, se você puder falar? Porque eu sei que não é tudo que você pode falar, mas aquilo que você puder falar, tipo, mais doida assim. Eu não digo mais doida porque teve alguma resistência, alguma coisa assim. Mas eu digo doida de tipo, mano, foi maluco que a gente fez isso, fez aquilo, e foi assim, e foi assado, e pá, sei lá. Uma coisa assim. Eu vou confessar que você sabe disso. Eu tenho acho que eu tenho um problema neural. Se alguém quisesse me estudar. Ele tem. Cara, assim, ó, é engraçado que a minha memória ela é muito seletiva. Então, ele é bem Doris. Aconteceu, deu 2 minutos esquecido. Tem muita coisa que eu não. Acho que minha mente só guarda aquilo que realmente é importante, tá ligado? Então. Ou se ele tá na vibe, tipo assim, se ele tá no assunto, de repente, aí vem a mente dele. Assim. Mas é difícil falar alguma ocorrência assim, doida, porque eu até vou confessar que inveja desse povo que tem, não é só polícia não, desse povo que tem bastante experiência de vida. Assim, história, tem gente que você para pra falar, não, porque uma vez eu tava... meu pai, né? Escalando uma montanha e outro já fala, não, porque uma vez eu tava... Então, eu não sei, mas eu não sou um cara que tive muitas experiências assim. Mas eu acho que cada experiência é uma experiência, cada ocorrência é uma ocorrência. Cada conversa que você tem, cada conversa que a gente tem, por exemplo, em casa é um tipo de conversa. Sim. Então acho que cada ocorrência que eu já participei, que eu já atendi, ela me serviu para algum momento, me marcou. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Eu já sei a resposta, mas eu vou fazer porque eu sei que o pessoal que curte você no Instagram tá assistindo. Eu preciso fazer, né? Uhum. E eu já sei a resposta, mas eu vou fazer. Todo mundo quer saber, Guilherme, por que você tá afastado? Aí você vai falar, eu não posso contar. Eu não posso falar detalhes, mas a pena é que Mas São tenta, Paulo... assim, falar o que você puder, assim, só pro pessoal tipo, ficar... Porque aí quando alguém perguntar lá, a gente direciona pra cá pro pessoal assistir. Né? Na verdade, assim, quando você passa por ocorrências ditas traumáticas, né? Ou acidente de viatura, ocorrência com troca de tiro, existe um procedimento padrão na PM de afastar o policial até que toda a investigação daquela ocorrência termine e tal, certo. E mais como uma salvaguarda do polícia, né? Sim. Ou seja, pra preservar e tal, né, mano? Pra de repente você não correr o risco de se envolver em outra ocorrência e ficar traumatizado, que não é o meu caso, né? Sim. Mas é padrão, me envolvi em ocorrência, aí tô afastado, tô esperando voltar pra rua. Mas não é nenhuma represália, não é nada, né? Não, tipo assim, que você tá de castigo, porque as pessoas elas perguntam. Acredito que não. Por que você tá afastado? Por que você tá afastado? E aí é isso. Tipo, Acredito não pode que não. falar da ocorrência em si, porque ela ainda não terminou, né? Sim, e assim, ó, e pra vida, né? Saindo desse lance de polícia, a gente tem que saber respeitar o tempo das coisas, né? Tá Porque certo. existem coisas que passam e a gente fica com esse sentimento de, putz, mano, será que não vai acontecer? Será que eu não vou voltar? Então, eu entendo que se passou, é igual um namoro, né? Se você terminou um namoro, se você terminou um relacionamento, é porque não era pra acontecer. Sim. Senão você estaria até hoje, né? Sim, né? mas você tá no tático ainda. Mas eu permaneço na companhia de força tática. bom que... Não pretendo sair, Sim. né? Não está nos meus planos agora. Mas não estou na rua. Se Deus achar que é o momento de eu voltar, eu volto. Senão a gente vai... Acho que vai variar, né? Você for, eles vão trazer, fica tranquilo. Bom, né? Eu não quero atrapalhar. Fique em paz. Porque é bom esclarecer, porque são perguntas recorrentes, quase diárias. Porque, gente,
o Instagram do Gui, né? Tipo, ele às vezes abre caixinha de pergunta. O pessoal manda mensagem no direct mesmo, né, amor? Manda, e é manda quase bastante. diárias perguntas de, mano, por que você tá afastado? E porque todo dia chega gente nova pro seu Sim. Instagram, né? Então, assim, não é nem por mal, né? Eu não perguntei até, tipo, pra zoar ninguém, mas é porque é legal esclarecer, né? Sim. Você não pode falar qual ocorrência detalhadamente. Quem sabe mais pra frente, quando tudo se encerrar, você fale, né? Sim. Mas é que as pessoas ficam em dúvida do, você tá afastado, mas como assim afastado? Porque o pessoal não entende o que é afastado. É. Você não está trabalhando, você está em casa, você saiu da força tática, então você tá afastado das ruas. Isso, Você das não ruas. está patrulhando na viatura. Exatamente Mas isso. você está no Continua- batalhão da força tática, lá dentro, Continua normal, trampando, tranquilo. beleza. Então é bom esclarecer, porque eu acho que essa é a dúvida de muitas Sim. pessoas, né? Sim. E é bom lembrar que tudo que acontece na nossa vida é experiência, né? Sim. Então, como eu falei lá atrás, o que a gente passa na polícia, principalmente no jiu-jitsu ou na nossa vida, serve para nossa rotina, para o nosso dia a dia. Acho que essas coisas elas servem afastamento, Sim. que às vezes sofre, ou você que de repente perde o emprego, muda de áreas e tal. Tudo serve pra gente, de alguma maneira, evoluir, né? Desenvolver de Sim. repente um outro lado em nós que se a gente estivesse naquela batida ali, sabe? Naquela rotina, não desenvolveria. Sim. Então eu creio muito nisso, né? Creio que Deus é muito estrategista e muito perfeito, assim, né? Sim. Porque ele permite que a gente passe por determinadas situações e ao mesmo tempo é muito louco, mano. Ele nos priva de passar por outras, né? Exatamente. Algumas coisas aconteceram nesse meio, né, mano? Que Sim. você sabe e tal, que a gente, hoje você olha e fala, putz, mano, realmente, não é porque... O melhor de Deus é isso aqui que eu tô vivendo. Tá ligado? É Então, isso. mano, se eu já puder, né, dar uma dica pra você aí, mano, se você tá passando por algum momento indesejado na sua vida, seja na sua área profissional, Sim. na sua família. Qualquer profissão. Mano, entenda que vai por mim, mano. É melhor. Às vezes Melhor. Deus tá te privando de viver algo pior. Algo pior, com Então certeza. tenta entender que a fase que você tá passando é uma fase, vai passar. E é necessário E pra Deus tá nosso... te guardando, às vezes Deus tá te guardando, te livrando. E é necessário pra que a gente evolua, né? Pra que a Sim, gente... exatamente. Às vezes Deus também quer te colocar num lugar pra que você cresça. Exatamente. Né? E pra te levar pra lugares maiores e melhores, né? Não tem como a gente crescer sem tomar pancada, sem, Sim, né, não tem sem, como, sem né? desilusões. Sim. Imagina, né? Se fosse tudo perfeito. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Mas segue o baile. Deixa eu ver, não sei, mas É tem isso, bastante mano. coisa. Não, tem bastante coisa. Vai, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal. Né? Isso, Falar um por pouquinho favor. da sua vida pessoal, Vamos né? lá, fala da Vamos minha lá, vida né? pessoal. E aí, como que foi pra você, vamos fingir que eu não sou a esposa dele, né? Como foi pra você conhecer a incrível da mulher que você conhece? Aquela incrível, a Então, mulher assim, Aqui, mano, maravilhosa. foi o que deu, né? Não, brincadeira, é engraçado a nossa história. A gente se conhece há bastante tempo, igual ela falou. Desde a 4ª série, né? Aí você vai crescendo e tal, aí muda de escola, pai, pô, né, mano? A vida vai tomando outros rumos. E aí uma bela vez, acho que eu te vi na rua, não foi isso? Te vi no Não, na ônibus. verdade, não, a Guilherme não vai saber falar. Não vai saber Então falar. fala. E essa vez que você me viu, eu tava com outra pessoa. Então, você tava com outra Tava com outra pessoa, pessoa. tava com eles, então. Sim. Mas como que eu cheguei até você de novo? Então, foi assim, eu tinha ele no MSN, eu nem sabia que eu te tinha no MSN. E aí eu fui falar, eu vi você online, o apelido dele, gente, eu vou falar. Pode falar? Pode. Era Giló, o apelido dele na O escola. pessoal vai saber, mano, o pessoal das antigas. Era Giló o apelido dele. Aí, eu vi ele online, eu falei, quem que é essa pessoa, né? Tipo, viu um e-mail diferente, rádio, não sei o que lá, radioativo. Radioativo esse cara, e né? tal, não sei o que. Aí eu falei, mano, Que andava de que é? Aí eu não skate, sabia quem pá. que era. Aí eu abri o MSN. Abri o MSN e vi a Tem fotinho gente que, dele. mano, não faz ideia do que é isso, né? Tem gente, Os MSN. novinhos aí, ó, vai procurar novinho É no tipo Google. o Messenger do Facebook, é tipo... Mano, ICQ. depois vai procurar. lá, depois MSN. diga no Google logo MSN que descobre. Tipo o Messenger do Facebook. Só que é uma plataforma que era tipo WhatsApp. É tipo WhatsApp, né? Tipo WhatsApp. Isso, um WhatsApp WhatsApp só que no pelo computador. Não tinha no celular. A gente nem usava celular. Você cadastrava e-mail da pessoa, né? Enfim. E aí eu vi, eu falei, nossa, Giló. E eu era amiga dele, assim. A gente acabou Só que ela já ficando gostava. amiga. Ela já gostava Vamos do lá, Brian. calma. A É. gente se conheceu na 4ª série, essa é a verdade. A gente se conheceu 4ª, 5ª série, não me lembro exatamente. A gente estudou no mesmo colégio. E só pra... Gente,
a minha primeira advertência que eu tomei na vida foi por culpa dele. Eu tava lembrando disso esses dias, sabia? Você sabe, né? Sim, Pô, você já me falou foto, algumas vezes. Eu não vou falar, enfim. Vamos passar batido. E aí... Uma santa, né? Tão, nossa. Não, eu... Um anjinho, né? Chuchu. Ela comia cebola na escola, mano. Ah, comia. Igual maçã. Eu lembro de comer cebola. Não, louca, mano. Fala pra mim. No meio do intervalo, ela saca da cebola, mano. Doida, Gente, eu dei a professora me zoou tanto, ficou um fedor de cebola na sala. Agora é três, Enfim, aí a gente era amigos, assim. O Guilherme sempre foi muito galanteador, fala fácil. É Aí você porque, vê como ele é mano, comunicativo. É porque é o seguinte, né? A lata do pai não ajuda, então nós tínhamos que convencer na lábia, né, mano? Então, e aí... E ó, rapidinho, vou dar um Fala. segredo, ó. Você, mano, que passa pelo. Você, cabra macho, que passa pelo mesmo problema que eu, mano. Faça a mulher rir. Fez a mulher rir, mano. É metade do caminho andado, mano. E aí, Fala, quando continua. eu vi a foto, eu falei, nossa, Giló, eu não fui com segundas intenções, eu fui de boa, tipo... foi sim, não foi com segundas intenções. Aí eu mandei mensagem, oi, Giló, tá aí, a gente começou a trocar ideia, e a gente começou, tipo, a bater papo, né? Nessa época ele namorava, que claro que ele namorava. E aí eu falei, oi, tudo bem, não sei o quê. Aí ele começou a falar, tô fazendo faculdade, falei que também tava fazendo faculdade, e a gente conversou, dia, né? Isso. Aí até me chamou pra fazer uns rola com ele, não sei o fazer um quê. treininho sem compromisso. Só que ele namorava, então eu falei, gente, ó, tô fora, Deus me livre. Aí beleza, aí depois passou um tempo, ele já não tava mais namorando, né, a ex-namorada dele e tal, e ele veio atrás de mim. Então o primeiro contato fui eu que fiz, aí o segundo contato foi ele, depois de alguns meses ele veio falar comigo. Oi, tudo bem? Né? Acho que ele me viu online. Oi, tudo bem? Aí a gente começou a bater papo. Aí trocou o telefone. O famoso oi sumida, né? Foi o famoso oi sumida. Porque aí ele já pegou meu telefone, né? Eu falei, olhei o Facebook dele, vi que tava lá solteiro. Eu falei, beleza, então vamos trocar ideia, né? Aí começamos a conversar e ele bateu, queria me ver. E encheu o saco. Tem oportunidade que não dá pra perder, mano, né, pai? ele encheu o Nós saco. temos que ir pra luta, filho. Não, ele lutou, hein? Encheu o saco, me dava mensagem todo dia. Na verdade, dia, ficava todo se dia. fazendo de difícil também. Não, Eu já tava me gostava, fazendo. Eu já gostava. Fala aí, covarde. Eu tive um sentimentinho por Covarde. ele na quarta, quinta série, coisa de criança. Já acendeu a sério. chama. Não, e aí ele queria. Gente, a lembrança que eu tinha do Guilherme era Mano, ó, grilo. dá uma olhada aqui, ó. Seu pai é assim agora. Tem uma foto dele. Não tinha. Magrelo. Vocês imaginam há uns anos atrás, mano. De Então, verdade. a lembrança que eu tinha dele Foi era Deus isso que aqui, deu uma ó. cegada, mano. Ele era magrelo, nossa, né? Tinha o cabelo comprido assim, de emo, oleoso. Eu usava de munhequeira, skate, mano. Tinha todo banda. estranho. Usava franjona, você acredita? Feiozinho, assim, não tinha Zoado, era boa cansado, não, era lembrança zoado. de fisionomia dele. Enfim, aí o dia ele virou na minha casa. Gente, ele era outro Guilherme. Todo fortinho, camiseta de jiu-jitsu, coladinha nos bracinhos, assim. Aí eu falei, né? Na hora que ele. Eu leio até Você hoje. falou, praia tá diferente. Apareceu na porta da minha casa, eu fiz, nossa, tá bom, né? E aí foi assim, e daí a gente engatou muito rápido no relacionamento, Foi. né? A gente namorou já muito rápido, tipo... É assim, né, mano? Eu não sou boa de datas, mas no dia 27 de janeiro de 2011 a gente se encontrou, dia 3 de... Não é boa não, né? De fevereiro a gente deu o primeiro beijo, dia 19 de fevereiro me pediu namoro. E aí foi. E aí a gente engatou e tá junto até hoje. Estamos aí, né? E é engraçado que a gente pode entender isso como... quando as coisas têm que acontecer, né, mano? Muita gente me pergunta assim, eu tô com vontade de fazer isso, tô com vontade de fazer uma faculdade, tô com vontade de largar meu emprego e ir pra outro país, tal. Como eu sei se isso é... E é legal lembrar, pessoas que não necessariamente cristãs, viu? Pessoas que professam uma fé diferente da minha, mas se sentem à vontade de vir trocar ideia e tal. E aí, como que eu sei, né, se é o certo a fazer e tal? Eu costumo dizer que quando Deus coloca algo no nosso coração, às vezes você, né, tem essa sensação, tipo, caramba, mano, mas eu tô com vontade de fazer alguma coisa, tipo, do nada, né? Eu entendo, entendimento meu, que não é do nada, assim, é uma vontade que Deus coloca no nosso coração pra ver o quanto a gente tá disposto a correr atrás daquilo, sabe? E quando a gente descansa, quando você, de fato, decide não ter uma responsabilidade que não é sua, Deus ele se encaminha de fazer os caminhos, Deus se encarrega, né, de fazer os caminhos se encontrarem e as coisas, mano, e vai acontecendo.
eu posso que você que tá vendo aí já passou, com certeza passou por isso já, né, mano? O lance de fazer e falar, putz, mano, tô a fim de fazer isso, mas eu não sei se é. Daí quando você menos eu já tava fazendo e, pô, tava super realizado com isso, né? Então, Sim. realmente é bem legal, assim, né? Quem diria, né? Uns 10, 12 anos aí sem se ver. Sim, e engraçado, né? Se você parar pra pensar, né? Eu penso muito nisso. Mano, Deus me mostrou o Guilherme. Deus mostrou, tipo, quem seria o meu marido quando eu tava na 4ª série. Qual a chance de eu imaginar que o menino na 4ª série que eu conheci vai ser meu marido, pai da minha filha? E outra coisa, vale lembrar, né? Depois eu descobri que ela falou, nossa, eu sempre falei que eu nunca ia casar com médico e policial, Sempre falei pra minha mãe. Falei, mãe, eu nunca quero casar nem com médico, nem com polícia. Porque polícia eu não sei se vai voltar pra casa. E médico, por conta da rotina doida, que é o que ele tem, que é uma rotina doida, assim, que é instável, né? Agora que ele tá afastado das ruas, tá mais certinha, né? Tem horário e tal, tem horário de entrar e sair. Mas quando ele tava no tático noturno, né? Não tem hora. É tipo, um dia entra às 5, outro dia entra às 6, outro dia entra às 4, outro dia entra às 3, outro dia é doido. Você, tipo assim, não consegue fazer um planejamento. É difícil. Então eu não queria médicos por conta disso, né? Que eu falava, por causa de horário e tal. Que doida, né? E polícia por não saber se vai voltar pra casa. E aí a importância também eu já defender, né? De quando a gente tem no meu caso, né? Uma esposa, uma companheira, no caso do seu caso, um companheiro, um marido que apoia e entende a nossa profissão, entende, né? Porque sonhos, né? Num relacionamento, né? Seja um relacionamento de amizade, um relacionamento de casal, é muito importante ter essa cumplicidade, assim, entender, né? Sim. Primeiro que cada um tem o seu espaço, né? Claro que tudo o que a gente faz hoje, a gente faz em conjunto, a gente conversa muito, até porque é o nosso futuro, né? Mas é importante você ter alguém, cara, do seu lado que caminha com você, que te incentiva, tá ligado? Te ajuda, te apoia. Quando eu tava estagiando, a gente tava assim, caminhando ali pra casar, a gente era noivo já, né? Sim. E tal. E é muito difícil, porque, mano, você precisa abrir mão de muitas coisas, é uma rotina muito pesada e tal. E ela sempre ali me ajudando, tal, me incentivando, né, mano? Então, saiba escolher pessoas pra caminhar com você que, tipo, mano, que te ajudem nisso, sim, sabe? Sim, que elas sonhem junto com você. Exatamente, porque o Guilherme, mano. quando a gente começou a namorar, ele não era polícia. Assim, ele não era polícia. E aí ele era temporário, e aí o sonho dele era ser polícia. Eu falei, tá, beleza, o seu sonho é ser polícia? Então tá bom, então eu tive que entender e respeitar e ajudar, incentivar ele, porque ele estudava muito. Então, tipo assim, isso aí vale, tenho certeza que tem muita gente que tá querendo entrar na PM, né? Ou em qualquer outro concurso público, em algo assim que tenha que estudar muito, tenha que se dedicar. É importante a pessoa que tá do seu lado entender. Porque se a pessoa que tá do seu lado não entender, ela só vai ser mais um motivo de estresse pra você. E porque nessa época também, eu já tinha passado eu tinha ia fazer a prova de soldado e eu não tava nem estudando pra essa, tava estudando Barro Branco. É verdade. Então, mas quando a gente se conheceu, você ainda ia fazer a prova de soldado. Ia fazer o meu primeiro concurso, né? Isso, mas você tava estudando pro Barro Branco, é verdade. Então o Guilherme, ele estudava muito, assim, muito mesmo, né? E aí ele tinha uma rotina de estudos, a gente não se via de semana, a gente se via, nem de sábado, ele estudava até sábado, acho que até a hora do almoço, assim, ele estudava na parte da manhã, e aí a gente se via à noite. E aí domingo já era dia de igreja, então e aí ia pra igreja, e ele já tinha que me deixar logo em casa, porque a gente nem saía tanto assim nessa época. Então o Guilherme perdeu muitos rolês, assim, né? Eu fazia sozinha. Então, cadê o Guilherme? Tá estudando. Nossa, mas ele só estuda. Mas ele precisava. Então hoje ele tá onde ele está, porque ele estudou muito, porque eu entendi muito. Assim, não que eu esteja, não que eu seja grande coisa, assim, mas... Você passou um concurso público. Sim. Que não é muito fácil, e não é só uma etapa. Então ele teve depois que treinar, etapas, ele teve que se preparar também pro psicológico, porque imagina, né, a pessoa já tá nervosa ali, ela precisa se preparar, se acalmar, então existem várias outros estágios, assim, né? E é o que eu falo, né, o sucesso e a garantia de da gente conseguir chegar em algum lugar, não tá relacionado à capacidade, assim, sabe, de fato. Eu volto pro jiu-jitsu. Eu ouvi uma frase, uma vez que eu guardei pra mim, assim, serve pra vida, né? Que a dedicação supera o talento. Então a gente chegar em algum lugar, a gente, sabe, conquistar o sonho de um concurso público, um sonho
como fala, quando você se forma, de um diploma, né, mano? De uma profissão, um sonho de um carro, de uma casa, ou de, mano, de dar um outro rumo totalmente diferente na sua vida, cara. Acho que não tá relacionado à capacidade, de fato, sabe? Mas o quanto você se esforça para que isso aconteça, né? Porque não tem como você dar um passo sem se movimentar, né? Alguém, né? Pra você poder andar, você tem que levantar. Você tá sentado, você tem que levantar pra você poder andar, né? Sim. Então, é muito difícil, assim, a gente entender que, cara, a maioria das conquistas dependem muito mais do quanto a gente se dedica e se esforça. Perdi que a Sara tava chorando. Perdi pra minha sogra que a Sara tava chorando. Olha ela chorando. Com a carona no pote, mano. Que linda. Então, a gente... o lance é você entender o quanto você quer algo, tá ligado? O pessoal que tá nessa empreitada de entrar na polícia, de concurso, mano, depende muito mais do quanto você quer isso do que qualquer outra coisa. Exatamente. Quem sonha em ser campeão mundial de jiu-jitsu, por exemplo, ou quem sonha, mano, em ser um advogado de sucesso, um médico, um arquiteto, né? Sim. De sucesso, alguma coisa assim, tá muito relacionado ao quanto a gente coloca o coração naquilo. Sim, o pastor Lucinho, ele fala uma coisa muito legal, assim, só que ele fala meio que voltado para ministérios, assim, né? Para quem quer seguir algum ministério dentro da igreja, né? Pastor e tal. Ele fala, não adianta você casar com uma pessoa, por exemplo, ele fala muito sobre a esposa dele, não ia adiantar eu casar com uma pessoa que fosse muito ciumenta, porque ele é um pastor de jovens. Então ele tem que conversar com muita gente e tal. Então se a pessoa fosse muito ciumenta, mano, não ia dar certo, entendeu? Então não adianta você... Ia ter muita treta, muito conflito, Ia ter muita treta, muito conflito. Então você precisa, quando você for buscar uma mulher ou a mulher for buscar um homem, você tem que buscar alguém que sonhe junto com você. Né? Não adianta você falar, eu quero ser polícia, e a mulher falar, não, mas eu quero que você seja isso. Tipo... Porque isso daí, mano, não tem interferência só nessa determinada área da sua vida profissional, né? Isso daí interfere em tudo, mano. Tudo. E é fato, né? A gente passou por alguns problemas, né? Que, mano, era nítido a interferência que isso tinha no meu desempenho na profissão, no meu desempenho no jiu-jitsu, né? Até pensando agora aqui, aquela fase lá, mano, eu sim volto a me reclamar pra você, né? Caramba, mano, eu treino, parece que não evoluo e tal. Claro que, mano, tem contexto do lugar. Sim, mas é porque também tem a questão, igual ele tava falando, da mente dele. Exatamente. Quando né, algumas situações acontecem, criam bloqueios na mente dele. Então, é difícil, mano. A gente passou por uma situação que aquilo que a gente tava vivendo criou uns bloqueios na mente dele que fazia ele não conseguir se desenvolver. Mano, o não desempenho ia, dele ser velho, muito não bom ia. No jiu-jitsu, na PM e até... E nos projetos pessoais que sim no nosso relacionamento, né, mano? Exatamente. Então, realmente, é importante você viver em paz. E eu acho que a gente tá em tempos, cara, pô, principalmente esse lance de pandemia, assim, né, mano? Vou falar aquele clichêzão, né? De valorizar a vida, de valorizar cada minuto. Mas é real, assim, né, mano? Porque a gente não sabe, não tem controle nenhum, né? Exatamente. Sobre o que vai ser. Agora, né, a gente já filosofou bastante. Fala um pouquinho, conta aí pra pessoa aí da história da moto. Você? Mano, eu fui inventar de comprar uma moto. Eu gosto de moto, mano. Eu não sei pilotar, mas eu gosto. Aí, mano, beleza, inventei de comprar. Inventei de comprar uma bis, mano. Primeiro eu tinha uma bis, o orelha. Aí comprei a bis, mano. Minha mãe falou, mano, o que é isso? Eu falei, não, eu comprei a moto, beleza. Aí quis pagar. Do teu primo, né? Foi, do meu primo, do Guto, né? Do orelha. Aí, mano, fui inventar de buscar ela uma vez. Primeiro que eu já tinha caído com a minha irmã na porta de casa. Mano, minha irmã na garupa, acho que eu... Deus já tinha mostrado. Fui sair, mano. Tava errado. Como eu caí? Não sei, caí, beleza. Aí fui buscar ela, mano. No metrô, acho que eu tava voltando da faculdade e tal. Na parada inglesa. Fui na moralzinha de boa, né, mano? Tá. Parada inglesa cheia de morro. Aí cheguei lá, né, mano? Ela falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, sobe aí, mano. Trouxe o capacete, tá, beleza. Aí, mano, nós tava subindo a nova, assim, o bagulho tava, tipo, começando a garoar, velho. E eu falei, na moto, ó. Eu falei, mano, eu vou acelerar pra eu pegar o farol fechado, pra eu pegar o farol aberto, porque se fechar, mano, os carros eu não vou conseguir andar, beleza. Mano, daqui a pouco quando eu vi, só tava ela assim, se apoiando nos carros, mano. Porque não, e ele quase batendo nos carros e eu fazendo assim, ó, porque eu sou grandona. Nos carros, né, mano? Eu quase freava a moto com o meu pé. Meteu os pés no chão, velho. Era uma bis, né? Era uma bisinha. Ela falou, e eu ali, mano, parecendo uma formiga. Eu tenho pavor de moto, só não tive medo daquela moto que ela era pequenininha. E eu podia pular dela a qualquer momento. E eu parecendo uma formiga atômica, mano. Aí, beleza. Ó, o avião fazendo uma fumaça, mano. Que louco. Ah, que da hora. Deve ser aqueles de...
Esquadrilha da Fumaça, da hora. Da hora. Aí beleza, mano. Aí conseguimos passar. Só que, velho, o farol abriu e é uma rua ali, a Rua dos Ferroviários à direita. Veio um ônibus, acho que do inferno, mano. O capeta abriu o bueiro e falou, mano, vai lá, aterrorizar ele. Não sei como, mano. Eu fui no final, Guilherme, cadê? Mano, parei com a moto em cima da calçada. Ele subiu assim, na calçada. Eu falei, por que você subiu na calçada? Ele, eu não sabia o que fazer. Mano, aí comecei a me tremer, velho. Falei, caramba, mano, como que eu vou sair daqui? Falei, só que eu não posso. Eu me comprometi a buscar, mano, ninguém mandou, né, velho? Podia muito bem dentro de carro e tal. Aí não sei como que a gente conseguiu chegar na. Aí o Guilherme começou a pegar uns caminhos mais residenciais, assim, sem vias principais. Correta, cara. Nossa, mano. Mas também, aí o ponteiro da gasolina tava quebrado, você não sabia quando não tinha verdade, mano. Aí quando chegou, me deu uma moto zoada, hein, mano. Literalmente, na porta da casa da minha avó. Mas na porta da casa da minha avó, literalmente. Vamos já de Brasil, mano. Na porta da casa dela. Eu falei, casa da minha avó. A moto morreu. Na porta. Eu falei, caramba, mano, será que a moto tá zoada? Pra você ver que Deus cuida disso. Na porta Deixa eu chegar na porta da casa dela, mano. Aí o Guilherme, o que aconteceu e tal? Eu falei, mano, será que é gasolina? Aí entramos, chamei minha avó, não era tão tarde, era umas 10 horas. Por aí. Aí liguei pra minha mãe Aí foi minha socorrer sogra foi a gente, lá, minha avó abriu pra gente. Mano, aí eu fico falando que eu quero comprar uma motinha, né? E ela fala que se eu comprar uma moto, ela... Não vai a menina, mas uma hora eu vou comprar, se Deus quiser. Só vou, tá bom. Só vou aparecer com o bagulho lá, quero ver. Tá bom, querer dar um rolê. Não. De jeito nenhum. Zero. Mas mano, essa história foi da hora, mano. Ai. É isso, né? Nossa, falei bastante, mano. Falou. Eu pedi pro pessoal no meu Instagram mandar umas perguntas. Vamos dar uma olhada aí, ver que o pessoal. É verdade. Eu já tinha visto algumas, tanto que eu comentei alguma coisa da PM por causa disso, que eu já tinha visto. Pessoal, por que você tá afastado? Que é o que mais tem o pessoal falando. Por que você tá afastado? E eu espero nesse podcast aqui, mano, falar muito menos de polícia. Eu quero falar sobre. Mano, tem tanto assunto, tem tanto assunto que eu quero. Tantas tem pessoas. Aqui. É porque é o seguinte, o que acontece o Guilherme é policial. Não tem como fugir disso. E você tá sendo entrevistado do dia. Então, o entrevistado do dia é um policial da Força Tática. Então, não tem como. A gente acaba. Eu acabei indo um pouquinho pra área profissional, área pessoal, jiu-jitsu e tal. Pra dar uma. Mas não tem como. Polícia faz muito parte do Guilherme. É a minha rotina, meu dia a dia, né? Desde pequeno você queria ser policial? Já respondeu, né? É a mesma coisa você entrevistar um médico e não falar de medicina, né? Isso. Sobre troca de tiros. Eu já respondi. Já respondeu também, já falou, né? Qual a maior tensão que já passou em abordagem ou perseguição? Já passou? Assim, uma tensão? A perseguição, ela é um bagulho muito louco, né? Porque imagina, mano, eu trabalho no... Quem perguntou foi o... Pode falar o nome da pessoa? Pode. Foi o Ítalo Gouveia. Forte abraço, Ítalo. Assim, eu trabalho no banco de trás, né? Então, fico atrás do motorista, né, mano? Terceiro homem. Na perseguição, no acompanhamento, mano, você segura ali e pede pra Deus. É o que eu falo, mano, se for bater, bate pra eu morrer pra não ficar todo zoado, pra eu ficar todo torto. Mas é uma adrenalina muito louca, mano. São coisas que a gente só vive na polícia, não tem jeito. Nenhuma outra profissão do mundo vai poder te proporcionar isso aí, mano. É mil graus, muito louco. Isso aí, muita adrenalina. Vamos lá. Você sempre teve essa visão ampla? Sempre foi flexível para ouvir? Gosto do seu trabalho aqui, parabéns. Alisson Silva. Legal, Alisson. A gente vai aprendendo, observando mais as pessoas, né? O inteligente ele aprende errando e o sábio ele aprende com o erro dos outros, né? Sim. Então eu tenho buscado a entender muito mais, principalmente ouvir, muito boa pergunta inclusive, as pessoas que têm uma ideia totalmente contrária à minha, tá ligado? Porque inacreditavelmente a gente consegue aprender muito com quem pensa diferente de nós. Tá? Sim. Até a própria Bíblia fala, né? Que a gente deve amar os nossos inimigos, né? É muito fácil eu amar minha esposa porque eu sei que ela me ama, é muito fácil eu amar os meus pais porque eu sei que eles me amam, que eles me amam, né? Mas, eu amar, respeitar uma pessoa que, mano, de repente pensa totalmente em todas as áreas diferentes de mim, né? Então, eu acho que, e a minha proposta na internet, né, sempre foi trazer uma visão diferente de todas as coisas, né? Primeiramente, a visão que um polícia tem a respeito de um determinado assunto, de um cristão, de um cara que, de repente, tem um posicionamento político, religioso diferente do de outros, né? Isso daí me obrigou a ter essa flexibilidade
E eu aprendo muito com isso, assim, sabe? Não, e também eu acho assim, né, me metendo aqui onde eu não fui chamada, mas eu acho que também isso vem muito da sua família. Seu pai ele é muito assim também, né? É, Seu pai, né, você herdou sim, muito isso do seu pai bastante. também. Esse lance de ouvir, sabe? Esse lance de Sim, conversar e tal. de dar importância, de fazer a entender pessoa se sentir isso, valorizada. valorizada, respeitada. Às vezes, cara, pô, a pessoa pensa diferente de você e ela só precisa ser ouvida, tá ligado? Sim, ela Talvez o seu argumento pode até convencê-la de que aquilo que você pensa faz mais sentido. Sim. Mas ela tem necessidade de falar, então, né, mano? Então, acho que isso daí é imprescindível, cara. Isso daí é indispensável pra gente poder tentar construir uma sociedade um pouco melhor, uma sociedade que não concorde um com o pensamento do outro, mas respeite, né? Sim. Ó, a Gi, Matilso? Isso, Gi, eu não consigo pronunciar. Essa daí acompanha sempre a gente. Ela é Aí. nossa Forte amiga. abraço, minha querida. Tamo junto. Gente, gosto muito de você. Na sua opinião, mulher aprenderá a atirar e ter arma em casa. Você apoia isso? Apoio. Eu também Pô, apoio. Com certeza, mano. Mulherada, ó, eu tava falando Tava falando com uma cabo, gente finíssima, Cabo Gardênia, esposa do Sub Jacó. Um beijo pra vocês. Com certeza eles vão ver, porque o Sub me alopra. Graças a Deus, tá aposentando. Sub velho. Aí passou o caso de, não sei se vocês viram, esses dias aí, uma mina que foi ser. O cara foi assaltar ela e a mina nitidamente lutava. E a mina rebocou o bandido na pancada e conseguiu se desvencilhar. Obviamente o cara não tava armado, né? Sim. E aí ela, mano, mas bateu bonito, velho. Você viu que ela tinha muita técnica pra bater, né? E eu falei pra ela, pô, E segurança também, né? Sim, Porque sim. primeiro- É treino, né? Treino. E a arte marcial, ela te traz isso, né? Uma autoconfiança muito grande. E aí eu falei pra ela, toda mulher devia aprender a lutar, aprender a se defender, porque, mano, os tempos que a gente vive hoje E aí eu estendo isso pra questão de armas, né? Então, Sim. mulherada, treine, inclusive, depois quem ainda não me segue no Instagram, segue lá, @prado_ftática. A gente tá com um time muito bom aí de instrutores. Sim. A gente vai ter vários cursos aí para conhecimento básico de arma, curso só para mulher, então acompanha a gente lá. Mas tem que ter sim, mulherada. Vamos correr atrás. Qual a... Ai, desculpa, Lá não vem, tô usando lá a vem pessoa, pedrada. mas- Quando vem assim, mano, o bagulho é Qual a legal. média salarial de um soldado Vixe, de um mano, cão? Gente, ó. é milhões. Assim, eu não consigo nem pronunciar tão Ó, grande que é o número. sabe quando o pai do Simba... Qual que é o nome do pai do Simba? Sei lá. Não sei. Não sei também. Que o Simba senta assim e fala, ó, até onde o sol tocar, isso desceu, é mais ou menos o que você consegue comprar com o salário de cabo soldado. Né? O mundo. Mentira. Sei que não vai fazer seus corre, não. Olha lá, Fazer o uns Samuca... É Samuca Almeida. Como faço para fazer um curso com você, guerreiro? Nos siga nas redes e no Arrasta Pra Cima. É isso aí, mano. Quer saber mais, papai? Arrasta pra cima. Mano, só mandar mensagem no direct pra mim lá no Insta que a gente desenrola. Facinho. Como é a escala para ser o motorista da viatura? O Alex Santos. Então, geralmente é aquele cara que tem mais aptidão, né? Sim. Eu acho, mano, é muito treta, é a maior responsa. Pra mim, a função mais importante numa barca é a função do motorista, porque é B.O., mano. É muita responsa, mas eu acho que o cara precisa primeiramente gostar, né? Gostar. Sim. E são geralmente os policiais mais experientes, assim, os caras que têm mais tempo, que acabam Sim. gostando, né? Na época de escola, era da turma do fundão? Ah, era, né, mano? Não tinha nem como, né? Não tinha nem como ser diferente. Às vezes, mano, William. às vezes eu sentava na frente e tal, que eu era obrigado, né? Se eu mandava sentar na frente, mas Na época geralmente, que eu tomei a advertência, você sentava bem na frentinha. É. Bem na frentinha. entendeu? Bem na A gente é frentinha. malandro, né, Sementinha. Mais perguntas aí? Tem. Essa aqui você respondeu, evangélico por base familiar ou teve algum chamado, né? Acho que os dois, né? Um pouco dos dois, né, mano? Mas principalmente base familiar, né? Sim, a minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, sempre na igreja, os meus pais também, cresci na igreja. E eu não me arrependo não, mano. Acho que uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida foi essa daí de aceitar Jesus A gente de podia até abrir uma live, mas seu Insta também ainda fazendo, lutar. né? E de viver em cima daquilo que ele tem, tá ligado? É a melhor coisa do mundo, sabe por quê, mano? O bizu é que você vive sem responsa, mano, entre aspas, tá ligado? É mais fácil você ter alguém te direcionando ali do que você buscar seus próprios caminhos e aí chegar lá na frente e você quebrar a cara, mano. O que te motiva a ser um policial diante de tantas adversidades? A Elizabeth perguntou. Pergunta boa,
de verdade, hoje é a questão de eu poder defender a minha família. De eu ter meios legais aí e um amparo legal de poder defender a minha família, porque é muito difícil, né? E assim, vocês que, mano, respeitam, que acompanham nosso trampo, que nos ajudam, são as pessoas que ainda fazem a gente, sabe, ter orgulho e ter vontade de vestir a farda e de ir pra essa guerra diária. Mas realmente, vivemos tempos difíceis que a gente precisa muito do apoio de vocês, mano. É isso aí. O Carlox95, isso aqui você já respondeu. Qual o motivo de ter sido afastado das ruas? Alô de Pernambuco, dá um alô. Ô, rapaziada aí, norte e nordeste do Brasil, meus irmãos, meus queridos, um forte abraço, eu sou fã de vocês. Me chama pra ir aí pra Pernambuco, hein, mano? O Guilherme Micael perguntou: como ingressar na Força Tática? Algum conselho para quem tem esse sonho? Isso é muita gente pergunta. Como faz pra entrar na Força Tática? Você, como faz e tal? Depois de formado, hoje em dia já pode. Você vai no pelotão do seu, vai no seu pelotão, no pelotão que você quer trampar, no seu batalhão. Mas tem que ter perfil. Preenche uma ficha, sim. Preenche uma ficha, troca ideia e tal. E aí o grupo ali vai analisar se você tem perfil, se vale a pena gastar uma vela com você, né, mano? E o conselho que eu dou pra quem quer seguir pra área especializada, mano, é muita persistência e paciência, mano. Eu ia falar isso agora, muita paciência, porque ser estagiário... É difícil. Estagiário é ruim, estagiário é igual faixa branca, mano. É ruim estágio é ruim em qualquer lugar. É, em qualquer lugar, velho. Pô, não, é ruim entre aspas, né? A Bárbara que já estagiou em alguns lugares aí na estagiário é tipo assim, é menos do que o auxiliar, assim. Na verdade, assim, eu não tô desmerecendo quem é auxiliar. Só tô falando que é um cargo menor, né? Tipo, você tem que estar preparado, degrau, assim, tem que estar preparado pra chegar antes de todo mundo, ir embora depois de todo mundo. Servir todo mundo, levar a culpa por todo mundo. É louco o bagulho, mano, mas o que você aprende pra vida não tem preço. Vamos lá. A Cher Tosato, acho que é assim que fala, perguntou: o que você acha de um ex-presidiário, abre parênteses, Lula, ser candidato futuramente à presidência? É uma pena, né? É uma pena. Só risos, né? Só risos, né? Eu espero que as pessoas sejam um pouco mais lúcidas, né? Sim. Uma pergunta aqui, acho que é legal ela. Hã? Polêmica a pergunta? Não é polêmica, mas é uma pergunta que... Vamos lá. Do Renan. Renan perguntou se realmente vale a pena entrar na PM nos dias de hoje. Mano, perguntada é uma treta. Se você perguntasse pra mim se hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu entraria, eu acho que eu esgotaria os meios, tá ligado? De conhecer, de me permitir conhecer outras profissões, ir pra fora do país, sabe? Talvez, ir pra fora do país, mano, você que morou fora, né, você pode dizer. A Bárbara morou um tempo na Espanha e, cara, acho que o que você consegue aprender, né, com outra cultura, o que você consegue com certeza, viver, se o Guilherme não tivesse entrado na PM, eu acho que a gente não moraria no Brasil hoje. Acho bem difícil. Certeza. Então, cara, se assim, é sonho e tal, corre atrás, velho. É isso corre aí. atrás. Agora, se de repente você é uma pessoa, você é novo, sabe, tem a oportunidade de viver outras coisas, vá viver outras coisas, porque você precisa abrir mão de muita coisa quando você entra na polícia, mano. Você abre mão de muita coisa, velho, porque o bagulho é louco, mano. Então, eu esgotaria os meios, sabe, de conhecer, de profissões, de conhecer lugares. Mas se é um sonho, putz, realmente não é isso, eu quero ser polícia e tal, aí você vai pra cima. Olha lá, o Florindo João Gabriel perguntou algo que a gente já respondeu, né? Ele perguntou sobre por que você não tá mais na rua, mas ele pediu pra você mandar um salve, falou que é seu fã. Florindo, é nóis, meu irmão, forte abraço, tamo junto, vamos que vamos, pra cima. Eu não entendi muito bem essa pergunta. Vamos, vai fechar a mulher. Calma aí, pai. Peraí. Ó, é brincadeira. Ó, o Felipe Tavares, eu não entendi a pergunta, mas eu vou ler pra ver se entenda. Se o senhor fosse dar um bizu para um futuro policial, dar uma dica para um futuro policial, qual seria? Acho que essa serviu. Acho que essa aí serviu. Boa. Como conhecer o Cristo já foi. Como é a vida de um policial, que a gente já foi falado também, então tem algumas outras perguntinhas, mas acho que essas eram as principais que a gente separou. Boa. Ali acho que Eu acho que é isso, a gente falou bastante aqui. Falou putz pra caramba. Falando bastante, assim, eu acho que deu pra conhecer um outro lado do Guilherme, né? A gente conheceu o Guilherme, acho que saiu um pouquinho da PM, não teve como não falar da PM, mas enfim, né? Mas eu acho bem legal a gente frisar o pessoal de novo, né? Isso aqui não é um podcast policial. Na verdade, isso aqui é um podcast, a gente vai entrevistar. A gente
Se eu quiser participar, também eu participo, né? Quem fazer manda aqui aqui. sou eu, né? Enfim, também, né? É isso. Deixa ela achar, né? Mas vai ser um lugar onde. Não vai ser aqui que a gente vai gravar, né? A mulher me falou no Sim. início, vai ser em outro lugar. Mas é um lugar onde todo mundo é muito bem-vindo, é legal pra gente trocar conhecimento, Lógico, conhecer gente nova. Na verdade, a minha ideia é quebrar esse tabu, sabe? De que, tipo, mano, policial não respeita, de que crente se acha melhor que todo mundo. Não, aqui muito vai pelo ser contrário, mano. pra Eu quero todo que. mundo, assim, né? E eu peço. Posso terminar? Oh, meu Deus. Vai Vai, entrevistar. fala. A pessoa Oxi, chega e mano. não sou eu, você tá falando demais. Nossa, Nos mano. seus episódios você Vai, fala. A gente queria muito que vocês pudessem falar aí nos comentários, né? Quem vocês gostariam de ver aqui, né? Seria muito legal se vocês nos ajudassem com isso, vocês se inscrevessem no canal, curtissem, porque isso ajuda, né? Bastante o Com certeza. ajuda a gente continuar aqui. Então, que vocês possam aqui nos comentários já falar pra gente, a gente quer fulano, a gente quer ciclano, a gente já tem muita gente que a gente já vai trazer, né? A gente tem algumas pessoas, eu tenho algumas pessoas em mente, né? Mas quem vocês querem ver, gente... E ó, sem rótulos, sem rapaziada, rótulos ó, e sem limitação sem de tem que ser fulano, não, ó, só pode ser, gente, pode vamos ser expandir a qualquer mente, um. mano, vamos expandir a chamar mente. aí Foi como todo mundo, vamos foi trocar como eu falei, experiência né? com a galera. Não é um podcast segmentado, na verdade eu quero que venham, mano, as pessoas mais improváveis, assim, tá ligado? Um cara que não tenha nada a ver, mano, vai vir todo mundo, porque aqui todo pra mundo todos mesmo. vai ser muito bem-vindo. A ideia é a gente poder trocar conhecimentos, E é exatamente experiências, né, por mano? isso que eu tô aqui participando, né? Tipo, uma pessoa totalmente aleatória. E eu poderia até ser uma pessoa que não conhece o Guilherme, até pra Sim. talvez até poderia até ser mais legal, mas a gente quis fazer esse primeiro nós dois pra o povo também já me conhecer e tal. Não, né? também já entender que, tipo, mano... Que é pra todos, né? Não é nada engessado e todo mundo vai ser muito bem-vindo. Eu tô muito afim de aprender com o pessoal que vai vir aí. Então, eu conto com vocês, né? Conto com vocês pra divulgar o nosso canal, pra se inscreverem. Mano, vamos fazer os caras embaçadão aí, o pessoal do Flow, Podpah e todos Isso aí. os outros podcasts aí que vocês curtem, os podcasts que são bem relevantes aí, que o pessoal possa conhecer, né, mano? Esse podcast nosso que é humilde, mas vai ser feito com muito carinho, com muita verdade, né, mano? Que a gente não vai ter personagem, Sim. que a gente e aí, é o que comenta é. aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram. O que vocês precisa mudar. acharam. Eu prometo que, Se eu mano, falei demais, se eu falei de menos. o som vai ser melhor, a imagem vai hoje ser foi melhor só, nos tipo próximos. assim, a gente não fez de qualquer jeito. Na verdade, hoje a gente deu o nosso melhor aqui de estrutura e tal, que era o que a gente tinha aqui na casa dos meus sogros. A gente deu o nosso melhor, mas com certeza os próximos vão ser melhores ainda. Então, a ideia é essa, né, que cada episódio seja melhor. Vai melhorando e vamos Mas vai vai dando dicas aqui pra gente, dá sugestões, o que vocês gostaram, o que vocês não beleza? gostaram. E não se esqueçam de seguir o Instagram, a gente vai deixar na descrição aqui, Sim. né? Os nossos Instagrams, o Instagram do podcast. E que, Divulga mano, pra galera aí também, ajuda a gente. Ajuda, rapaziada. É só através de vocês que a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Exatamente. A gente depende de vocês. Na Então, se verdade, o vocês querem que podcast. Nossa, é chato, Ele é hein, chato, mano? ele não me deixa Nossa, falar. velho. Ele é muito autoritário, gente. O podcast não é meu, o podcast é nosso, mano. Na verdade, é mais de vocês do que de ninguém, Isso, né, e a mano? gente precisa de vocês pra chegar em algum lugar. Então, se vocês gostam do Guilherme, se vocês querem que isso aconteça e que sempre aconteça, então a gente precisa que vocês propaguem aí esses vídeos pra gente aí, nosso canal. Nosso isso. não, canal dele, né? Fechou, rapaziada? Então, que vocês tenham curtido aí. Tamo junto. Até o próximo podcast. É isso aí. Fechou, moleque? Fechou, Nossa. moleque, é nóis. Valeu, rapaziada. Trava.